13º salário. E aí? A dúvida que fica: pago as dívidas, invisto, compro presentes para familiares? O que de fato é a melhor decisão de forma embasada? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Prazer em conhecê-los, eu sou o Fernando Rodrigues, CEO aqui no Rodrigues Ferreira Advogados, onde temos como missão te trazer a liberdade financeira. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de fato qual o melhor caminho você deve tomar nesse ano de 2024 para 2025, para você ter um salto enorme na sua saúde financeira. Primeiro é importante nós trazermos alguns dados. Aqui no Brasil, nós temos mais de 78% das famílias brasileiras num cenário de endividamento bancário. Ou seja, nós estamos falando aqui, a cada 10 pessoas, 7,8, ou seja, arredonda para 8 pessoas, tem algum tipo de dívida bancária. Então, isso é alarmante, é um dado que choca. Por quê? Certamente são decisões atrás de decisões que são tomadas de forma errada. E, obviamente, o consumidor não é o único culpado nisso. Na verdade, as instituições financeiras agem como canalizadoras para que o consumidor esteja em erro, para que o consumidor gaste cada vez mais do que de fato ele pode. Ou seja, a instituição financeira, ela é um pilar fundamental para o crescimento dos endividados aqui no país, sem sombra de dúvida. Porque quando você tem uma renda de 10 mil reais e tem um crédito de 50 mil, você tem 5 chances de se endividar, porque você estaria comprometendo 5 meses do seu futuro. Já parou para analisar? Hoje o crédito ele tem um acesso muito fácil e de maneira irresponsável, ou seja, não há uma pesquisa de fato se o consumidor tem capacidade financeira para pagamento, não há um estudo para saber se aquilo não vai gerar um prejuízo para o próprio cliente ali na frente, porque esse é mais um produto bancário. Então, eu quero deixar claro aqui que quando você receber o seu 13º este ano, você vai fazer um acordo comigo. Um acordo de que você vai pegar no mínimo 30% do seu 13º e vai investir. Se você não sabe por onde começar a investir, seja criar uma caixinha em qualquer instituição bancária, obviamente, de sua confiança. Vou dar um exemplo, né? Existem bancos digitais que dispõem de caixinhas. Por exemplo, você cria uma lá, nome reserva de emergência, e aporta estes 30% do seu 13º. Fernando, mas por que investir sendo que eu tenho dívidas para pagar? Primeira coisa, a mudança ela vem de dentro, ou seja, você precisa mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo: olha, você tem dívidas, contudo você tem um posicionamento de investidor, você é uma pessoa investidora. Ou seja, afirmar isso com frequência também funciona muito. Eu sou um investidor, eu sou uma investidora. Às vezes parece bobagem, mas o óbvio precisa ser dito. Enquanto você não agir de forma com que o seu cérebro entenda que os seus recursos são também e devem ser guardados para o seu futuro, você não vai conseguir sair do endividamento. Então, obviamente, os outros 70%, de forma muito importante, você precisa quitar as suas dívidas, porque as suas dívidas elas não vão sumir. Pelo contrário, os juros da dívida vai aumentando, você vai tendo prejuízos financeiros, você vai ser colocado na lista de clientes que geram prejuízo para a instituição bancária, corre risco de sofrer uma execução judicial dessa dívida contraída, acrescido de multa, juros, honorários de sucumbência e muito mais. Então, de fato, você em 70% daquele 13º vai colocar ali, quitar as suas dívidas, porque isso traz para você uma chance de se renovar, uma chance de fato de poder reduzir o seu endividamento ou, quiçá, quitá-lo. É como eu falei em um outro vídeo sobre também o 13º. Não podemos aqui fazer algo que seria, no mínimo, loucura, de pegar todo o seu recurso e empenhá-lo nas dívidas. Porque você pode amortizar as suas dívidas e não conseguir quitá-las. Ou se quitar essas dívidas, você vai ficar sem nenhum recurso. Agora, se, a depender do caso, você já tem uma reserva de emergência, você já está capitalizado,
aí faz sentido você realizar a quitação dessas dívidas, porque afinal você vai ter mais recursos futuros para conseguir se capitalizar e se planejar para o próximo ano. Lembre-se, parte desse recurso, em janeiro nós temos muitos gastos eventuais, ou seja, aqueles gastos que não são lineares. A gente fala bastante disso aqui. Em janeiro temos IPVA, nós temos materiais escolares, temos despesas outras que são mais altas no primeiro, segundo mês do ano. Então, despesas de materiais, despesas de matrícula, como falei, IPVA e outros custos de manutenção com o veículo, enfim. Não sei como você se organiza. Mas esteja atento sempre ao seu próximo mês. Ou seja, não adianta você olhar tão somente para a parcela, se aquela parcela cabe ou não no seu bolso. O importante é você fazer uma leitura anual no modelo norte-americano, ou seja, quanto eu tenho em dívida no ano. Ou seja, se você paga aluguel, qual é o valor do seu aluguel por ano? Se você tem um supermercado, qual é o valor do supermercado ano? Qual o valor? Tudo você faz de forma anualizada, para que você tenha uma eventual leitura sobre o range que você vai ter no mês a mês, que aí sim seria microgerenciar suas finanças, tá bom? Mas segue esses dois conselhos. Primeiro, investir. Primeiro de tudo, se você não tem um investimento, não tem uma reserva de emergência, você precisa montar isso. Você precisa ter de 3 a 6 salários que você recebe mensal ali alocado de uma forma tranquila, com liquidez, protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor, e sem maiores novidades, ok? Os outros 70% você tem que brigar pelo melhor desconto, você tem que buscar as melhores negociações, não cair em novas armadilhas, e é para isso que nós aqui no Rodrigues Ferreira Advogados existimos. Nós te ajudamos e apoiamos nas negociações com os bancos, e se você já estiver enfrentando uma execução, nós te defendemos nela também. Então, busque negociar com o seu credor em pé de igualdade, com quem entende de fato. Busque um escritório de advocacia especializada para te ajudar nessa etapa. Aqui embaixo você encontra o link da avaliação, faça ela, é cortesia e nós vamos verificar como podemos te ajudar. Como sempre falamos, menos crédito, mais tranquilidade. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas e eu vou deixar 2 indicações de vídeo aqui para você aproveitar, então continua com a gente. Um abraço!